Eu fiquei pensando, será que eu confundi o tema? Mas a abordagem diferente com o mesmo tema, é isso, né? Então, eu fiquei assim, um pouco incomodado com o desconforto que vocês podem estar por muito tempo concentrados. Então, eu vou pedir a vocês que se levantem e que façam, que alonguem. Isso. A mão para cima. Isso, pode bocejar. Isso. Dá uma relaxada. Respira fundo. Dá um abraço quem é vizinho aí. Dá um abraço, gostoso assim. Pronto. Agora podem sentar. Quem estiver em pé pode sentar no chão se quiser, mais aqui na frente. Estiver doendo aí a perna, fique à vontade. Tem cadeira aqui na frente, ó. A cadeira que eu estava está desocupada. Ela não vai ficar ocupada mais não, pode sentar ali. E é muito legal isso, porque o pessoal às vezes confunde a psicologia com a psicanálise. E aí é interessante que a Caritas nos dá a oportunidade de mostrar a diferença, que é clara. Quer dizer, enquanto a psicologia se dedica à ciência do comportamento, de analisar o comportamento e de propor mudanças no comportamento que estão adoentando as pessoas, a psicanálise não. Na psicanálise, a gente quer descobrir por que a pessoa está se comportando ali. Então a gente naturalmente volta ao passado. Tem uma música, acho que é do Gonzaguinha, que assim: primeiro você me azucrina, me bota na boca um gosto amargo de fel, depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado. É um pouco assim, não é? É um pouco assim. Então, são os conflitos que se estabelecem na vida 2, em função da diferença que se constituiu ali. Uma diferença que a professora abordou muito bem, construída culturalmente. Ninguém diz que o homem tem que ser forte, não pode chorar, tem que bater. E a mulher pode chorar e deve apanhar. Não tem prova que isso é uma lei. E muito menos uma necessidade fisiológica. Então a mulher, ela é frágil. E o homem é forte. É engraçado isso. Eu tive uma crise renal. Eu quase morri com aquela crise renal. Quando cheguei no hospital, uma senhora de uns 70 anos estava ali sentadinha, e minha mãe, desesperada, me empurrou logo na frente. Era um pronto-socorro público, uma UPA. E minha mãe: tá morrendo meu filho. E foi me colocando lá, porque eu estava parecendo que ia morrer mesmo, né? E aí a senhora disse assim: fica de cócoras, enquanto eu aguardava o médico. Eu olhei para a mulher: olha essa figura. E aí eu fiquei de cócoras. E ela disse: diminuiu a dor? Eu falei: diminuiu. Ela disse: é rins. Eu digo: é uma médica disfarçada, tá paisando aqui na recepção. Ela diz assim: dizem que é semelhante à dor do parto. Eu tive 12 filhos de parto normal. Eu disse: Jesus tem piedade, imagina sofrer isso 12 vezes voluntariamente, né? Eu não escolhi ter crise renal, agora ela escolheu ter filhos. Então, Erasmo Carlos vai dizer o seguinte: dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Então, não tem nada de sexo frágil.
Uma pesquisadora chamada Margaret Mead, uma antropóloga, ela fez uma pesquisa em tribos da Nova Guiné e ela escolheu 3 tribos para pesquisar. Uma chamada Arapesh, outro chamado Mundunguli e outro chamado Chambuli. A tribo Arapesh tinha uma característica: as mulheres e os homens eram dóceis. Eles não... A crise de relacionamento era muito menor. Era uma tribo em que quem mandava eram as mulheres e os homens aceitavam numa boa. Era a mulher quem escolhia o parceiro e definia quando e com quem casar. Depois ela investigou a tribo Mundugumo. Essa tribo Mundugumo, quem manda é o homem. Mas tem um problema: quem produz economicamente é a mulher. É uma tribo que vive da plantação do tabaco, do fumo. E as mulheres é que têm talento para trabalhar naquela tribo no tabaco. Então o homem só pega o dinheirinho e ele é que vende o fumo e compra a semente. Então ele é que manda, mas é ela que trabalha. E aí eles são indóceis, eles são agressivos uns com os outros, homem com mulher. E por que eles são agressivos? Porque, por exemplo, se uma mulher mundugumo ficar grávida e ela tiver filha, o marido pode trocar a filha por uma segunda esposa. E assim ele pode ter até 10 esposas. Qual é a vantagem de ter um monte de esposa na tribo Mundugumo? Porque como é a mulher quem trabalha, se tiver mais mulher trabalhando, mais riqueza para o marido, mais poder. Sabe o que as mulheres fazem? Elas usam de todo tipo de contracepção para não engravidar. Se engravidam, fazem um aborto, como pirraça, para não permitir que o marido tenha uma segunda esposa. Uma segunda, uma terceira, uma quarta. Então o conflito de mulher e homem lá é muito grande. No entanto, se essa mulher tiver um filho, o pai tem que dividir a riqueza com ele. Aí ela fica feliz da vida quando ela tem um menino. É a tribo Mundugumo. E a terceira tribo é a tribo Chambuli. A tribo Chambuli, quem manda é o homem, igual a Mundugumo. No entanto, ele permite, a tribo tem uma liberdade em que a mulher pode fazer o que ela quiser. E não há possibilidade de poligamia. Cada homem só pode ter uma mulher como esposa. Que essa é a maior implicância das mulheres. Eu não sei por que as mulheres implicam com isso, né? Então, segundo pesquisas, a humanidade é formada de 49,9% de homens e 50,1% de mulheres. Logo, não dá para ter 2 para cada um. Se alguém tiver 2, alguém vai ficar sem. Então a lógica social divina é a lógica da monogamia. Por isso que a mulher intuitivamente é tão resistente à poligamia. O homem também. Ele acha muito engraçado ter um amante, mas se a esposa tem um amante, o bicho pega. E aí vem a violência. Então esse processo de violência, ele é constituído a partir dessas crises. E aí, Margaret Mead quer provar com isso que o papel do homem e o papel da mulher são papéis construídos historicamente, culturalmente. Então uma mulher hoje dirige uma carreta dessas que tem aqui na BR, que faz a gente passar um sufoco. É um inferno para cortar aquela carreta.
Então tem mulher que dirige a carreta daquela. Como é que ela troca o pneu? Não sei, mas ela dirige. Quem disse que ela não pode dirigir? Tem mulher que é pedreiro e que é muito melhor do que o homem. Tem homem que é babá. Meu irmão, um negão desse tamanho, formado em artes plásticas pela UFES, deu aula em uma escola de Prezinho, em Vitória, durante quase 10 anos. Aquele negão correndo atrás das crianças e brincando. Qual o problema? É um bom pai, é amoroso. Teve que lidar com o preconceito. Sabe de quem? Das mulheres também. Que falava, ah, esse negão aí, não sei não, hein? Vai começar, pode abusar das crianças. Porque é um homem. Mas por que tem esse preconceito? Porque a pesquisa aponta que nós homens somos os maiores agressores, somos os maiores abusadores. Mas o homem não nasceu para abusar e a mulher não nasceu para apanhar. Isso é a construção cultural que a gente pode modificar. É isso que a Margaret Mead, a doutora Margaret Mead, quer provar com o artigo dela. E aí ela acrescenta nesse artigo, para a gente encerrar, a doutora Margaret Mead, ela acrescenta os inadaptados. Ou seja, tem pessoas nessas sociedades que não se enquadram no que a sociedade determina. E que são muito maltratados por isso, são intolerados por isso. São considerados subversivos socialmente. E aí ela encerra o artigo dizendo o seguinte: em uma sociedade primitiva, os inadaptáveis são poucos, mas numa sociedade moderna e complexa como a nossa, eles são muitos. São os gays, as lésbicas, os travestis, os bissexuais, os homens que falam fino, as mulheres que falam grosso. Quem disse que tem que ser assim? A minha esposa, no começo, quando eu comecei a fazer palestra, ano que vem eu completo 30 anos de trabalho, ela dizia para mim assim: você mexe tanto com a mão, daqui a pouquinho sua mão vai despencar. Né? Então, é o trejeito feminino que muitas vezes o indivíduo masculino percebe, inadaptado. E aí a gente começa num processo de intolerância muito perigoso. Eu faço parte de um grupo de pesquisa do núcleo de pesquisa, núcleo de estudos indiciários da UFES, o núcleo de resistência chamado Fordan, do Centro de Educação Física, o núcleo de estudos judiciários e ciências sociais, e a minha empresa, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise. No centro de pesquisa a gente fez uma parceria, e eu então analisei 10 mulheres vítimas de violência. Então a gente foi entender de onde que nasce essa violência contra a mulher. E nós estamos em um mundo que faz apologia à violência. Nós elegemos um candidato, que hoje é presidente, é o nosso presidente eleito, cujo símbolo é esse aqui, ó. Olha o que a gente está fazendo. E estamos aqui falando da violência, gente. A violência contra a mulher, não tem uma mulher ministra, nenhuma. Um homem que disse que a mulher, ele só estuprava ela porque ela não merecia ser estuprada, porque ela era muito feia. Homens que disseram que mulher suja, então eles não vão transar com mulher suja. Com toda sinceridade aqui, quem aqui não dá uma palmadinha? Afinal, uma palmadinha só não dói. Levanta a mão quem dá uma palmadinha na criança quando ela apronta. Poucos têm coragem, né?
Todo mundo aí covarde, se escondendo. Era todo mundo, para todo mundo levantar a mão. Porque isso é a cultura da violência que nós passamos para os filhos. Afinal, uma palmadinha só não dói. Há 15 anos atrás, eu acho que é isso, talvez um pouco menos, surgiu uma música de funk que dizia assim: um tapinha não dói. E o povo cantava: um tapinha não dói. E as meninas rebolavam: um tapinha não dói. Aí um antropólogo europeu analisou a música. Sabe o que ele publicou nos jornais lá de fora? Os brasileiros espancam suas mulheres e elas acham isso uma virtude, porque dançam com isso. Interessante a gente prestar atenção nas músicas. Então, quando você bate no seu filho, só um tapinha, porque não dói. E sabe o que você faz? Você homem, você mulher, sabe o que você faz? Você diz assim: isso aqui, ó, é para mostrar que eu te amo. Cala a boca. Cala a boca, engole o choro. Isso é para mostrar que eu te amo, entendeu? Aí o menino faz assim. Não é assim? Já viram a história de João e o pé de feijão? Lembra do Joãozinho? Do feijão mágico? Lembra que na história tem um gigante que tenta devorar o João? Sabe quem é aquele gigante? É o pai dele. Como é que é o nome desse papai aqui? Como é que é seu nome? Adílio. Adílio, você consegue imaginar a diferença de tamanho de você e seu filho? Uma criança de 3 anos, 4 anos, ela deve ter 60 centímetros, não sei se tem algum pediatra aqui, 60 centímetros, talvez 70. Então, a mãe de 1,70 m, ou o pai, quando ela bate nesse menino, é alguém 3 vezes o nosso tamanho. Gente, eu tenho 1,75 m. Isso quer dizer que é uma pessoa de 6 metros, gritando comigo e batendo em mim. A gente tem noção do que é isso? Eu tenho 5 filhos, 3 netos. Eu nunca bati nos meus filhos. Deve ser tudo bandido, né? Tudo político corrupto. Não, gente. Eu tenho 3 filhos casados, todos eles saudáveis. A minha caçula está com 17 anos, não conhece o que é a palma da minha mão, porque o tapinha dói sim. E a dor maior não é a dor física, é a dor moral. Então, esse garotinho aqui que está no seu colo, como é o nome dele? Arthur. Quando a sua esposa fala assim: Arthur, isso aqui é porque eu te amo, entendeu, Arthur? Entendeu que eu te amo? E aí o pai fala: isso mesmo, agora larga aí que é a minha vez. Às vezes eles revezam. O Arthur seria engraçado se não fosse trágico. O Arthur, quando ele ficar adulto, que ele amar uma mulher, sabe qual a mulher que ele vai escolher para casar? A mãe dele. Só que ele não pode casar com a mãe. A mãe já tem marido, que é o pai. Então ele vai procurar uma mulher que seja semelhante à mãe dele. E ele vai bater nessa mulher. Sabe por que ele vai bater? Porque ele ama essa mulher. É assim que ele aprendeu sobre o amor. É assim que ele aprendeu sobre o amor. Então a violência contra a mulher, ela começa na infância. O que a gente dá de presente, diz a professora? O que a gente dá de presente para os meninos? Bola de futebol, automóvel, coisas que estimulam a adrenalina.
a violência. E o que a gente dá para a menina? Boneca. Coisas que estimulam a afetividade. Um dia desse eu vi um post no Facebook que dizia assim: continua dando boneca de presente para o seu filho. Se você continuar desse jeito, sabe o que ele vai virar? Ele vai virar pai amoroso. Qual de nós dá de presente ao filho, ao neto? Eu dou. Boneca. Boneco. Qual de nós dá de presente à menina automóvel? Porque mulher também dirige, mulher também joga futebol. Então nós construímos uma imagem de violência, uma sujeição da mulher sobre o homem, do homem sobre a mulher. Na verdade, a primeira, da mulher sobre o homem. Então a mulher, ela é sujeita ao homem, ela é treinada para obedecê-lo, ela é treinada para apanhar dele. E somos nós que fazemos isso. E a gente precisa entender isso, para a gente não reproduzir esse quadro de violência. Não dá para ser esse aqui o símbolo. O símbolo poderia ser esse aqui, ó. Mas aí quem vota em quem faz esse símbolo? Pois é. É essa cultura que a gente quer. E depois nos queixamos do mapa da violência. Que coisa. A criança, do 0 aos 2 anos, de acordo com Sigmund Freud, ela vive a fase oral. É o momento mais completo do ser humano. Ali existe uma interação que é incomum. Só para vocês terem uma ideia, quando o indivíduo chega ao orgasmo sexual na vida adulta, é semelhante ao que ele sente quando ele está mamando na mãe. Só para a gente ter uma ideia de como é completo. Ali é um alimento. Há um alimento do corpo e há um alimento da alma. Uma troca de olhar, uma cumplicidade, uma troca de calor. Do 0 aos 2 anos. É um momento extraordinário. Que é exclusivo da mãe? Não. O pai pode amamentar. Ele não tem seios para sair leite, embora se desenvolver, mas isso é uma coisa para o futuro. Mas ele pode usar o peito artificial, que é a mamadeira, e abraçar o seu filho e dar de mamar para ele. E construir com ele um outro modelo de pessoa. É por isso que quando temos crise no relacionamento, a gente come muito ou come pouco. Raros comem pouco, a maioria come muito. Por que a gente come muito? Porque a gente está com fome de afeto. O parceiro, a companheira, não dá afeto para a gente, está nos relegando a segundo plano. Então a gente carece do colo materno. É uma regressão. A gente sai da vida adulta e vai na vida infantil o tempo todo. E aí a gente tem fome. Só que a gente não quer comer qualquer coisa. A gente quer comer alguma coisa que dá calor. Porque o peito dá alimento e calor. Então nós engordamos porque quando a gente está com crise no relacionamento, a gente não quer comer alface. Imagina uma pessoa sentada na sala, assistindo um filme de drama, com uma tigela de alface no meio da perna, comendo alface. Impossível. O que a gente quer comer? Pizza, macarrão, pipoca, chocolate.
tem que ter o alimento. Veja, a boca representa o afeto. A gente está comendo, é como se a gente tivesse sentido afeto. E o calor, por isso a comida calórica. Quando há um conflito entre mãe e filha na infância, aí a mulher para de comer. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela para de comer e ela começa a secar. Mas é um caso raro, é mais raro. O comum é engordar. E aí ela engorda, aí ela perde a autoestima e aí ela procura o colo da mãe. Aí come mais e aí engorda mais e entra num processo de afastamento de si mesma. É a fase oral. Então é importante a gente compreender isso. E a fase anal? A fase anal, ela surge a partir dos 2 anos. Quando os pequenininhos, eu vi ali uma menininha andando para lá e para cá, quando os pequenininhos deixam a fralda. Aliás, é um problema sério a fralda hoje. Na minha época, que eu era pai, a fralda era de tecido e eu tinha que ajudar a lavar. E eu gostava de lavar a fralda. Eu falei, não, Luiz, é conversa. Não, eu gostava, porque ela é fininha, fácil de lavar. O cocôzinho do bebezinho não tem mau cheiro, porque ele só toma leite. E eu gostava quando eu sacudia ela, que dava aquele estálido. Tac! E aí a água saía todinha, estava seca. Agora a fralda é descartável. Uma praga para o meio ambiente. Um problema para o bolso dos pais e das mães. 2 anos, gente. Meu filho está grávido, né? Minha nora vai ter neném em fevereiro. Falei para eles, vai fazer um chá de fralda, porque o bicho pega, a fralda tá cara, e é 2 anos. Muito bem, com 2 anos, a criança deixa as fraldas. É a fase anal. Ela percebe o próprio corpo dela. Na fase oral, a atenção dela é toda voltada para a mãe. A interação entre mãe e filha é tão grande que a mulher diminui a libido. Os casamentos entram em crise. Um dos momentos em que o homem mais pula cerca é no momento da amamentação. Ah, mas então você está justificando a infidelidade do marido? Não. Eu estou trazendo um dado estatístico. Por quê? A mulher fica mais mãe, menos fêmea. E o marido fica com ciúme do filho. Só que para ele é difícil falar que ele está com ciúme do filho ou da filha, porque é filho dele. Mas ele sente. Tem marido que fala. A esposa fala, aquele cachorro do meu marido, sabe quem falou comigo, doutor? O quê? Falou que ele está com ciúme do filho dele. Tá doido? Ele é um doido. Que negócio é esse? Eu vou largar ele. Não, querida. Seu marido é honesto. Ele está falando com você. Ele está gritando. O pior são aqueles que ficam caladinhos e pulam cerca para comer no pasto do outro. Se é que vocês me entenderam o que é pasto. Então, aquele momento ali é um momento de denúncia. E aí a mulher, é preciso a gente perceber esse processo inconsciente para a gente conseguir driblar esses processos sabotadores da vida 2. Aí eu digo para elas, você é mãe, mas continua sendo fêmea. Você não pode perder a sua feminilidade. O sexo é um elemento fundamental para a vida 2. Não é pecado fazer sexo. Errado é fazer sexo fora de casa. Mas a vida 2 não. Então é preciso a atenção. Aí na fase anal, já vocês vão entender porque eu estou falando dessas fases. Na fase anal, a criança se percebe. Ela tira a atenção da mãe, a mãe é meio abandonada. Olha como é que Deus é perfeito quando Ele elabora as coisas. E ela passa a se perceber. Então, ela sente o xixi saindo do corpo, dá um prazer. Ela diz, olha que coisa gostosa. Então ela sabe quando é que o xixi vai sair, quando não. Ela tem o controle. Ela sabe quando vai fazer o cocô, quando não. E a criança, ela é pura. Veja a fala de Jesus com o apóstolo Pedro.
Jesus ia andando, porque Jesus não tinha morada fixa. Jesus não tinha patrimônio. Faltam quantos minutos? Eu não estou vendo direito aqui. A plaquinha tem que ficar mais perto. 20? Tá. Faz assim para mim com o dedo, que fica mais fácil. Não, o dedo também. É isso, o dedo já consigo. Então, aí Jesus ia caminhando na multidão. E Jesus tinha os guarda-costas, né? Os apóstolos. Ia Pedro, mais alguns na frente, do lado, e Jesus ia no meio. Até por estratégia, não é guarda-costas aqui é brincadeira, mas assim, era estratégico. E aí, a criançada invadiu e veio em cima de Jesus. E criança não tem disciplina. É por isso que a gente bate nelas, né? Elas não têm disciplinas. Eu estou vendo aí os papais e as mamães passando maior sufoco. Não tem. Levanta a hora que quer, senta a hora que quer. Uma criança, se ela cismar, ela vem, senta aqui perto de mim, pega a minha água, bebe. Ela não tem essa noção de vida social. E aí a gente quer bater neles, para ensinar eles a ter noção. Afinal, eles tinham que saber, né? Tinha que nascer sabendo. A gente está questionando o próprio Criador. Deus fez a criança com defeito. Conversa com ele. Toma o lugar dele, que é isso que a gente quer fazer às vezes. A gente quer tomar o lugar de Deus. Se eu fosse Deus, eu ia fazer crianças comportadas. Olha as crianças que Deus faz. Ah, não, esse Deus aí, esse aí não é o Deus que o pessoal fala, diz que ele é onipresente, onisciente, é a inteligência suprema. Ah, isso é conversa fiada, porque ele faz um monte de criança com defeito. Não. A criança é a fase normal dela. Ela é lúdica. Ela faz experiências. Freud vai dizer que a criança é perverso polimorfa. Palavrão, Aloísio. Vou traduzir para vocês. Perverso quer dizer, ela faz o que dá na telha. Perversão aí não é maldade, não. A gente associou isso por uma intenção. A gente não quer que as pessoas sejam espontâneas. Então a gente fala aqui pessoa perversa, pessoa má, porque a espontaneidade do outro me incomoda. Se o outro é gay, ele vai destruir a minha família. Como assim? Não é comigo que ele é casado? Se a mulher beija a outra, eu acho uma afronta. Mas está beijando ela, não sou eu não. Qual o problema dela beijar a outra? Dela andar de mãos dadas?